Oi, gente, esse é o ArquiCast número 77, meu nome é Adilson e hoje a gente volta com um episódio da série de cinema e hoje a gente escolheu para falar aqui no cast o filme Paris Je t'aime. Bom, para falar desse filme, a gente chamou uma pessoa aqui que tá há muito tempo sumida, a gente deixou ele na geladeira, que é o Kiko Barbosa. Fala, Kiko, tudo bom? Boa noite, pessoal. Boa noite. Muito feliz pelo convite. Eu estava ansioso para falar desse filme. Eu gostei demais da conta. Me fez relembrar, já tinha muito tempo que eu havia assistido o filme e fez lembrar muita coisa boa. E eu acho que vai ser um arquete muito legal. Valeu pelo convite. Seja bem-vindo de volta, cara. A gente gosta muito de ter você aqui. E tá aqui também, vocês já conhecem também, já fez alguns episódios com a gente, que é a Janaína. Tudo bom, Janaína? Como é que você tá? Boa noite, Adilson. Boa noite a todo mundo que tá aí curtindo a gente mais uma vez. Super obrigada pelo convite. Vamos falar hoje de Paris Je t'aime, vai ser bem legal. Obrigado pela presença aqui, Janaína. E tá aqui comigo também, Rafael e Lili. Boa noite, Lili. Boa noite, queridos. Tudo bem? Bora falar de cinema. Bom demais. E Rafa. Fala, Rafa. Fala, boa noite, pessoal. Obrigado pela participação. E vamos lá. Então a gente vai agora para os e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de comentários, recadinhos e outras cositas más. Tô aqui com o Rafa hoje. E aí, Rafa? Tudo bom? Mais ou menos, um dia muito triste. Essa semana perdemos um colega querido, né? Exatamente, faleceu no sábado passado o arquiteto Demetri Anastasakis. O Demetri foi o primeiro arquiteto a dar entrevista pra gente, então a gente, além de ficar muito triste com a notícia, a gente perde um grande amigo que contribuiu não só com o nosso episódio aqui, mas também para a arquitetura brasileira, para um pensamento de habitação social possível no Brasil. Eu tive a oportunidade de participar de uma mesa redonda sobre habitação com ele. Foi um prazer, sempre muito solícito, um cara muito bacana, um grande amigo que a gente perde, não só nós perdemos, mas também o Brasil perde esse grande arquiteto que sempre procurou ajudar os mais necessitados e a promover uma habitação digna para todos. Bom, o Demetri nasceu em Atenas, na Grécia, e veio para o Brasil aos 8 anos de idade. Formou-se pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional, fundou seu escritório próprio, liderou o coletivo Cooperativa, participou de inúmeros concursos e foi um dos criadores do bloco cerâmico estrutural, espécie de tijolo que substitui cimento e fácil montar, ideal para mutirões de construção. O Demetri deixou um legado que inclui o Conjunto São Francisco, em São Paulo, o Projeto Novos Alagados, em Salvador, o Moradas da Saúde e a reurbanização do Conjunto da Maré, no Rio de Janeiro, como parte do programa Favela Bairro, do qual foi um dos idealizadores. Esse último trabalho foi exposto na Bienal de Arquitetura de Veneza, né, Rafa? É, isso aí. Ele era um cara muito generoso, muito solícito, ele tinha uma visão da arquitetura e das pessoas muito especial, né? Infelizmente o quadro de arquitetura no Brasil vai perder muito, inclusive com os trabalhos que ele estava empolgado para desenvolver e tal. E também a gente aproveita para estender esse abraço para Cláudia Pires, que também é uma ouvinte do cast, ela sempre compartilha nossas publicações, esposa do Demetri. Espero que fique em conforto agora com toda a família, né? A gente manda o nosso abraço carinhoso para ela e que Deus abençoe. Mas, vida que segue, né? A gente tem uma novidade para contar para vocês. A gente já fazia algumas entrevistas no cast, só que agora a gente vai tentar de uma maneira colocar isso dentro de uma série especial de entrevistas. Os nossos ouvintes sempre nos mandam, né, sugestões e falando para que a gente entreviste alguns escritórios aí de projeção nacional e a gente correu atrás e fomos lá e fizemos. Então, a partir de agora teremos então uma série oficial de entrevistas com alguns escritórios de arquitetura do Brasil. E qual é a outra novidade, Dilson? Esses episódios das entrevistas vão entrar como episódio extra, além do que a gente já faz quinzenalmente. Então, a cada primeira ou segunda semana de cada mês até o final desse ano, a gente vai ter uma entrevista aqui com um grande nome da arquitetura brasileira. Então, até o final do ano, a gente vai ter não 2, mas 3 arquicasts por mês. Tá sendo muito bacana e a gente tá descobrindo que alguns escritórios ouvem a gente. Então, a gente tá duplamente feliz com essa novidade. É, isso aí. E quem sabe, né, pro ano que vem a gente bate a nossa meta de um cast por semana, né? Então, vamos deixar a galera ouvir o episódio de hoje? Vamos. Então ficamos por aqui. A gente volta daqui a uma semana com essa nova série de entrevistas dentro do ArquiCast. E até mais. Abraço, Rafa. Falou. Abraço. Salve, Demetri. Salve, Demetri.
Indo pra pauta, a gente pode falar um pouquinho sobre esse filme, né? Geralmente a Janaína começa com a pesquisa dela e com a perspicácia que uma jornalista tem pra fazer os furos de reportagem. Janaína, você pode descrever a história do Paris Je t'aime? Na verdade, são várias histórias, né? Então, Paris Te Amo, ele faz parte de um projeto chamado Cities of Love, né? Cidades do Amor, que seria uma franquia cinematográfica com o objetivo de homenagear as cidades mais emblemáticas do mundo. Então começou com Paris, o filme é de 2006, em 2008 teve Nova York, Eu Te Amo, em 2014 teve o Rio, Eu Te Amo, e tem um projeto inteiro em outros filmes com cidades como Xangai, Jerusalém, que são projetos que ainda estão em fase de produção, a gente não sabe quando vão acontecer. São curtas-metragens e, no caso de Paris Te Amo, são 18 curtas, 18 diretores diferentes, cada um dando seu ponto de vista sobre a cidade de Paris. O filme é de 2006, como a Janaína falou. O projeto é do Emmanuel Benbirri. Tô vendo aqui a descrição no IMDb que ele tem vários projetos, né? Além do Rio que você falou, tem o Xangai, tem Berlim, mas ainda não concretizados, né? Isso, então, o que já foram feitos são 3, né? O Paris é de 2006, Nova York de 2008 e o Rio, que é de 2014. Mas o projeto, a princípio, eles tinham pensado em fazer 10 filmes com 10 cidades emblemáticas do mundo. É um projeto complicado de fazer, porque reúne muitos diretores, né? Elencos diferentes, então a produção é muito grande, né? Então não é uma coisa assim que... Tanto que, assim, o filme sobre Paris e o filme sobre Nova York tem 2 anos de diferença, mas o filme sobre o Rio só foi lançado em 2014. Então, assim, a gente espera que tenham outros filmes dessa franquia. Também que é bem interessante. Mostra o ponto de vista dos diretores, de cada diretor a respeito de uma cidade específica, e uma cidade, especificamente Paris, uma cidade que eu considero que é uma das cidades que está mais no imaginário das pessoas. Quem não conhece, tem vontade de conhecer, né? Então, eu acho que o filme é bem legal a partir desse ponto de vista. Qual que é o critério de escolha das cidades? É o mesmo grupo de diretores e idealizadores do projeto para todas essas cidades? Não, o idealizador é o francês, o Emmanuel, como o Adilson falou. Ele é o produtor, o roteirista e quem reúne os diretores, faz o convite para os diretores. Mas cada filme tem um grupo de diretores específicos para poder fazer o filme, né? Então, a escolha vem de diretores que são conhecidos, reconhecidos, famosos, e que procuram escolher diretores com estilos diferentes. A forma como as cidades são conhecidas seriam cidades universais, cidades que um monte de gente quer conhecer, grandes centros urbanos, cidades históricas que são conhecidas pela sua beleza. Então, assim, cidades turísticas mesmo que são muito famosas. Seria esse o ponto de partida, né? E aí tem também uma série de coisas que envolve até a questão de como filmar nessas cidades, né? Então, a prefeitura da cidade dá apoio e viabilizar, porque o elenco é enorme, são vários diretores, tanto que os outros filmes, a quantidade de curtas é menor, né? O primeiro, Paris Te Amo, que é o que a gente vai falar hoje, eles idealizaram eram 20 curtas-metragens, e aí na hora do corte acabou ficando 18, ainda assim é muita coisa, né? Um filme. Então, assim, são 18 diretores diferentes. É um trabalho muito grande. Curtas de 5 minutos, não é? De média. Isso. Em média 5 minutos, para o filme também não se estender muito, né? São 18 curtas. Cada curta, né, fala de um distrito de Paris. Então, isso é bem interessante, que dá para quem conhece a cidade revisitá-la através do filme, e quem não conhece, conhecê-la através do filme, né? É bem interessante, e esse é bem particular de Paris, deles terem feito com esse pensamento, né? O roteiro foi criado a partir disso, que cada curta falasse de um lugar específico de Paris. Isso é engraçado, que não me dá a impressão, não sei o que eu acho assim também, né? Eu fiquei com essa coisa, eu sabia que era mais ou menos 5 minutos, que a princípio eram 20, porque era em cima dos 20 arrondissements, né? Que são como se fossem bairros, né? Pequenos bairros de Paris, assim, é uma delimitação municipal, né? Ali, administrativa, né? Da cidade, que organiza a cidade em 20 diferentes partes, e daí a ideia de serem 20 diretores, mas aí, como essa coisa do tamanho do filme no total, acabaram 2 ficando de fora e tal, tem essa questão, né? E aí fecharam em 18, mas eu não tenho a impressão de que são todos 5 minutos, assim, engraçado, né? Na hora que você tá vendo, também não fiquei cronometrando, né? Naturalmente, mas assim, tem uns que parecem tão breves, assim, né? Que são muito mais objetivos, e fiquei tentando sacar também os diretores, eu não conheço vários, né? Não sou, eu adoro cinema, mas não sou uma estudiosa, vários eu não conheço, assim, e achei interessante que os que eu conhecia também, eles abordaram
abordaram um perfil totalmente diferente, assim, sabe? Do padrão. Eu falei, esse cara aqui vai fazer um filme de terror. Não, fez um minuto de amor ali, não sei o quê. Bom, e lembrando também que a ideia são histórias de amor em Paris, certo? Todos eles têm como pano de fundo não só a cidade, mas como essa temática de alguma situação amorosa ali, né? Que envolva alguma coisa amorosa. É verdade. Eu te confesso que quando eu fui assistir novamente, eu tive muita dificuldade de conectar as coisas, assim, porque é tão rápido, os 5 minutos, assim, é tão rápido que quando a gente vai analisar um filme e vai ver ele de novo, você fica tentando prestar atenção também na história e fica tentando ver o que ele te informa sobre fotografia, sobre o cenário e tudo mais. Como eles são muito rápidos, quando você começa a tentar pescar algumas coisas a respeito dos cenários, né, porque o cenário é a cidade, já acabou e você vai para outro lugar. Vocês tiveram um pouco isso também, assim, essa dificuldade, como eu tive? Eu não tive a expectativa de conectar as coisas assim, até o final surpreendeu um pouco o que acontece, mas eu tava sem essa expectativa de conectar. Eu achei até que eles têm uma certa autonomia dentro da narrativa, assim. Não sei o que o Kiko acha. Eu acho que a ideia do filme foi muito legal, porque quando eu comecei a assistir, eu me referi diretamente àquele argentino, o filme argentino Relatos Selvagens, que são os contos separados, né? Acaba que eles são um pouco maiores, né, do que os direcionados no Paris Eu Te Amo, mas ainda assim, essa conexão é meio que... é uma coisa meio subjetiva, né? É o que você falou, histórias de amor em Paris, amor de mãe para filho, amores entre casais, amores homossexuais. Então, assim, é uma grande mistura de amores dentro da cidade. Então, quando eu dei essa sacada no segundo momento, né, naquele segundo parágrafo, onde tem o segundo filme, que é dividido mesmo por nomes de diretores, essa divisão ela é visível e real, eu meio que desliguei disso. Falei assim, bom, eu não vou tentar fazer sentido num filme como um todo. É claro que quando você assiste o filme, né, início, meio ao fim ali, passa por todas essas experiênciazinhas mundanas de Paris, assim, que eu acho que foi a melhor experiência de ter assistido o filme. Acompanhar essas histórias de uma certa forma, com um certo olhar, né, é chegar numa peça final com diversos filmes que meio que corroboram com uma ideia só, né? Isso é que eu achei muito bacana no filme. Aquele último filmezinho, que é a senhorinha, né, que vai pra França lá pra ter a turista, né? Exatamente, cara, esse é demais, porque ele amarra de uma forma que é aquilo. Sabe, o quanto Paris vai mudar você, o quanto que esse amor vai te atingir, sabe, ele ainda te dá uma instigada aí no lugar, assim, eles são filha da mãe, cara, eu gostei demais do filme. Deu uma saudadezinha, eu já fui também e fiquei assim, nossa, que cidade bonita. Quando é que eu vou voltar, é muito bonita, né? A coisa é exatamente... Eu vou de vontade, mas ainda não fui, mas esse ponto deve ser demais, uma experiência única. De fato, ela é tentadora, né, em termos de fotografia. Nossa, né? Senhora! Você que é fotógrafo, né? Fotógrafo de filme, né? É muito doido, porque tem alguns lugares que você chega e você olha para os lados, qualquer lugar que você apontar uma câmera vai ter um negócio, sabe? Vai ter uma coisa legal. Seja uma situação do dia a dia ou seja um enquadramento específico que, né, dá uma leitura X ou Y. Mas eu acho que é isso, quando você vai em alguns lugares e assim, traçando paralelo, né? Claro que nas medidas proporções, mas quando você é próximo ao lugar, e a Lili falando sobre a questão, né, de vamos esperar quando que vai sair o de Juiz de Fora, eu tenho um pouco desse olhar para a nossa cidade também. Vai ser alguma coisa tipo Juiz de Fora demais. Exatamente, né? Cara. A gente tem uma identidade que é muito nova. Então, quando a gente vê essas coisas assim, vê, poxa, beleza. Muito bom, Sô. Então, eu acho que traz um pouco desses paralelos com os afetos que a gente tem aos centros que a gente se pertence, sabe? Eu acho que isso é muito forte no filme. É verdade. Janaína, eu imagino que você tenha já passado por Paris e você tem essa questão emotiva também com a cidade. Eu acho que é difícil ninguém, mesmo quem não tenha ido a Paris, assim, tem essa mística, né, de Paris ser a cidade do amor e tudo mais, né? Eu também tive o privilégio de ir a Paris já. É impressionante como ela é realmente cativante, ou aquela coisa, né? Você veste meio que a carapuça da cidade, sei lá. Você sente isso um pouco também, Janaína? Você tem essa percepção? Então, eu devo ser uma das poucas pessoas no universo que não é apaixonada por Paris. Ótimo! Temos outro contraponto aí, velho. Fala aí da sua experiência com Paris, não foi boa, então. Você me mandou o convite, falou o filme, eu falei, eles escolheram um filme, que não é que eu vou falar mal do filme. Eu sabia que ia ser menos entusiasmada do que nos outros filmes que eu comentei. Mas o problema não é o filme, o problema é com a cidade. Na verdade, o problema não é com a cidade, o problema são com os parisienses. Não digo nem que são com os franceses de um modo geral, para não ser preconceituosa. Eu acho que Paris é uma das cidades, como eu falei, que é do imaginário
imaginário mundial, assim. Acho que Paris e Nova York são cidades que as pessoas querem conhecer e sonham em Paris especificamente por ser essa coisa romântica e tudo mais. Mas eu nunca tive vontade de conhecer Paris, nunca quis conhecer. Eu tive em Paris uma vez, foi em 2010, a primeira vez que eu viajei para a Europa, e ela entrou no meu roteiro porque eu tinha algumas amigas que iam estar lá. E aí eu acabei indo, assim, meio contra a vontade. Inclusive, quando eu estava lá, lógico, que tipo, quando você já chega esse avô, né? Eu teve experiências ruins, claro, me perdi, me ensinaram a coisa errada, coisa típica das pessoas de lá e tudo mais, porque aí você não fala francês, e aí se você fala inglês, eles já te olham torto. Aqueles mitos de Paris que são verdadeiros. E assim, já no final da experiência lá, uma amiga minha virou pra mim e falou assim: e aí, tirou a sua má impressão sobre Paris? Sobre a França? Aí eu falei pra ela, não, sobre a França é muito difícil, né? Uma cidade só, não vou julgar o país inteiro. Paris é linda, o que estraga são os franceses. Aí ela começou a rir. E, assim, a cidade é linda, realmente. E aí tem sempre as histórias, assim, tipo, vamos conhecer a Torre Eiffel. E chega lá, brasileiro, né? O euro nem era tão alto quanto tá agora. Não vamos subir não, porque é muito caro. Eu falei, o quê? Eu tô aqui, eu vou subir. Eu tenho que subir. E assim, a lembrança maior que eu tenho de Paris é essa, quando eu subi na Torre Eiffel. A sensação de estar no topo do mundo, assim, uma sensação que eu não tive em nenhum outro lugar que eu já fui, assim. Você chega lá em cima, se sente, nossa, tô em Paris. Aconteceu. Tipo, o que será que vai acontecer daqui pra frente na minha vida? É muito interessante, assim, a forma como o filme vai mostrando a cidade, e claro, a Torre Eiffel tá lá porque, né, tem que estar, é um dos maiores símbolos do mundo. Eu acho isso muito, muito interessante, porque é uma viagem para quem não conhece, e também para quem conhece, talvez ver a cidade de uma outra forma. A cidade é lindíssima, e é uma cidade icônica, né, que faz parte de uma maneira boa ou ruim da história de todo mundo, mas ela não entra nem entre as minhas 10 favoritas do mundo. Assim, quando eu falo isso, as pessoas, o quê? Você é ó, pare. Não, é questão de gosto, né, gente? Mas, assim, a cidade é lindíssima. É um cartão postal, né? O Kiko é fotógrafo, né? Então, assim, é uma pintura, nossa, milhares de fotos a cada olhar que você dá, né? Pra onde você olha, é uma pintura diferente. É muito impressionante, assim, é uma cidade realmente muito bonita. Mas a cidade não é beleza, né? É feita das pessoas, que aí é justamente a parte legal do filme, né? Que mostra o olhar das pessoas, dos turistas, porque cada um vai ter a sua experiência naquela cidade que é tão universal para o mundo, que faz parte do sonho de tanta gente, mas a experiência de cada um na cidade vai ser única, né? A minha foi de um jeito, mas a de cada um vai ser diferente, não vai ser a mesma coisa. Eu tive a oportunidade de ir 2 vezes. Eu fui em 2005 e fui esse ano, em janeiro. Então, ou seja, deu um tempo importante. E aí, um pouco isso que a Janaína estava falando, assim, do parisiense. Deve ser meio um problema ali e tal, porque não é. E também, assim, eu não sei, assim, por exemplo, o italiano lá de Roma também é uma ala, Celso, porque eu não sei, morar numa cidade dessa, super turística também, não deve ser fácil, assim, os caras acho que vão ficando meio de saco cheio também, né? Só o carioca que não, né? Assim, que tá sempre ali fazendo samba com tudo, fora acho que o resto do mundo se irrita um pouco, não sei se é isso. Mas tem essa coisa meio, do francês ser meio blasé mesmo com todas as situações, mas isso eu percebi em 2005. Agora, esse ano, mudou tanto, porque não existe mais o parisiense. Paris não é o parisiense mais, assim. Então, isso que o filme retrata dessa influência multicultural, né, de uma cidade que já não é mais só a parte museificada, né, e eternizada por imagens e tal, é muito real, né? Então, você vai lá mesmo, você pode estar no Louvre, você pode estar na Madeleine ali, que é um dos bairros mais caros ali, né, no perto do Louvre, entre o Louvre e Torre Eiffel, ali na margem direita, e, cara, tá lotado de gente de tudo quanto é lugar do mundo, assim, falando todas as línguas, e moradores ali, não é só turista. Ficou mais democrática e por isso mesmo mais simpática, mais acessível, sabe? Essa última vez que eu fui, eu achei ela uma cidade muito mais instigante, porque de fato ela tem um timing, eu acho também um pouco diferente, não é das cidades, das capitais assim que eu mais gosto também, que eu mais me identificava, porque ela é mais velha, né? Parece uma alma mais velha, não sei se eu tô falando uma bobagem, mas sabe, tipo assim, eu sou mais agitada e tal, né? Eu me identifico com outro perfil, mas é maravilhosa, né? Assim, desde então é maravilhosa, e isso me impressiona também, a beleza da cidade. Eu acho que Paris me ganha por aí mesmo. Você acha ela romântica, bela, cara, né? Tem esse problema, mas agora eu tô achando ela mais jovem. Ah, legal.
Interessante o seu olhar. Rafa, você também teve a oportunidade de ir, né, com uma pessoa aí que meio mau elemento, né? tive a oportunidade, sim. Eu tive a oportunidade de 2 vezes e eu tô meio que ali pro time da Janaína, assim. Paris, eu acho uma cidade muito bonita, assim, mas a imagem que eu tenho de Paris não sei, ela pra mim é dura. Assim, cidade dura. Eu acho que tem um pouco a ver com um pouco da que a Janaína comentou a respeito da cultura mesmo dos locais, né, com relação ao estrangeiro. E também acho que essa minha percepção vai muito porque quando eu tive a oportunidade de ir a Paris, eu fui em outras cidades que tem uma sensação oposta a essa que eu expressei aqui de ser uma cidade dura. Falando isso especial porque foi numa mesma viagem que eu tive a oportunidade de ir pra Roma, e nossa, Roma é uma festa, né? Trocaria o nome do livro do Hemingway pra Roma, é uma festa. É uma festa, mas o italiano é irritado também, não é a criatura mais gente boa do planeta, não. Isso tudo que a Lili descreveu, eu não consegui sinceramente ter essa percepção. Eu tava lá muito mais preocupado com os lugares, a coisa mais estática da cidade, sabe? Eu acho que eu não dei a devida atenção pra aproveitar o cotidiano da cidade, né? Quando eu fui com a Dilson, né? A gente ficou lá num hostel distante, né? Então ele tinha um pouco essa cara, assim... Tem um hostel lá que vários brasileiros ficam, vai ver que a gente ficou no mesmo hostel. A gente ficou lá perto de La Villette, né? Então era bem distante, né? Pertinho do Parque La Villette e o hostel parecia um barco, né? Parecia como se fosse um barco ancorado, assim. Era um hostel bem bacana. Nossa, eu lembro quando a gente foi pra Paris, a gente tava vindo de Barcelona. Eu fiz o mesmo caminho que vocês. Eu também tava vindo de Barcelona. O Rafa, da percepção, que talvez ele chegou em Paris, aí ele teve uma percepção, e aí eu pensei exatamente a mesma coisa. Eu tinha vindo de Barcelona, e era a minha primeira viagem à Europa. E, assim, eu cheguei em Barcelona, tipo, é aqui. Achei meu lugar no mundo. Pronto, esquece tudo, acabou, não quero mais ir embora. E não me deixa sair daqui, sair chorando, não queria ir embora. Aí cheguei em Paris e, cara, me perdi. Aquele frio, aquela luz baixa. Nós estamos reclamando de Paris, assim, mesmo na cara dura. Assim, né? Nós estamos metendo pau em Paris dos 5 primeiros minutos do cast aqui, que é Paris, eu te amo. Só que não, né? Então, que a minha eu me senti aliviada, me senti menos todo mundo. Mas talvez isso tenha realmente influência, né? Você vem de um lugar que eu fiquei muito encantada com Barcelona, assim, muito encantada. Até hoje é uma das minhas cidades preferidas, voltei outras vezes. Aí eu cheguei em Paris, me perdi, a francesa me ensinou um negócio totalmente errado. Eu fiquei rodopiando horas pra achar o rosto e as minhas amigas me esperando e eu não sabia falar francês. Nossa, foi um desespero. Quem me ajudou foi um senhorzinho português. Quando ele abriu a boca e começou a falar comigo em português de Portugal, eu pensei, gente, realmente Deus existe e é brasileiro. Eu já tava assim, aí, mas assim, é uma chegada atribulada, mas tive experiências, assim, boas e ruins na cidade. Eu vi questões de racismo muito fortes, assim, eu fui em 2010. Então, também é legal saber que, por exemplo, a Lili foi mais recentemente, teve uma outra percepção da cidade. Isso é muito legal. Já fiquei esperançosa. Quem sabe, de uma próxima vez que eu for, eu vejo a cidade de uma outra forma. Então, assim, eu tive algumas experiências em relação às pessoas, não em relação à cidade. Algumas experiências ruins lá. Que eu já tive experiências ruins em outras cidades também. Assim, eu falo italiano e já tive experiências ruins na Itália. Mas lá eu me senti meio mal, assim, com a maneira que eles tratavam o turista e a questão de racismo. Das minhas amigas é negra e ela fala francês fluentemente e as pessoas não respondiam a ela. Sempre que eu vejo a seleção francesa jogar, eu falo assim, eles me representam, porque é uma seleção miscigenada que representa a nova França, que para os franceses, no geral, é muito difícil eles aceitarem. Mas isso não é um problema só da França, né? A gente sabe que xenofobia, racismo, em vários lugares do mundo, mas lá foi o lugar que eu vi mais presente, assim. E desde então, desde 2010, eu tive a oportunidade de viajar para vários lugares e nenhum superou Paris nesse sentido. Então, eu ainda tenho esse problema, assim, com a cidade, com as pessoas, nem tanto com a cidade, porque a cidade realmente é linda, assim, é encantadora, é muito bonita. Essa sua percepção, ela é retratada no filme, né? Exatamente.
O filme tem isso de legal, né? Porque ele tem diretores franceses, mas eles também tem vários diretores estrangeiros, e tem até o brasileiro, né? Tem o Walter Salles, que dirige uns curtas, e é legal porque a percepção de cada um, né? É diferente, sempre vai ser diferente a forma como um francês vai retratar Paris e a forma como um americano, um mexicano, um brasileiro vai retratar. Porque eles não se prendem só a essa questão da cidade, do amor, da beleza, eles mostram situações ali, algumas que são bem reais, que podem realmente acontecer, né? Aí, bom, a gente falou das experiências pessoais que a gente teve com a cidade. Agora, passando para essa percepção que o filme dá. O filme, ele consegue retratar essa ambiência de Paris que vocês conseguiram ter na cidade, assim? O que vocês acham? Eu acho que sim, e acho que é uma qualidade do filme. Eu tava lendo uma crítica aqui de cinema, né, falando que o filme retalhado, né, os filmes retalhados, assim, ou seja, os filmes compostos assim por muitas histórias, né, eles correm esse risco, ou de perda de ritmo, ou de ficar uma miscelânea, né, muito desorganizada e tal. Assim, olhando de fato assim para cada um dos curtas, sem também, igual vocês falaram no início, tanto compromisso com uma inter-relação entre eles, apesar de eu achar que eles estão entrelaçados à cidade, então tá dado, assim, e da característica multicultural da cidade, eu acho que retrata super bem, assim. Pega tudo, assim, acho que pega a Paris turística, pega os panos de fundo, assim, são aqueles planos de referência, né? Pode ser só um lancezinho de câmera ali, mas já é suficiente para você se reconhecer em Paris, né? Aborda os tabus de Paris, né? Os próprios tabus sociais que eles têm, o tempo todo eles são abordados. E as imagens icônicas, assim, tanto as mais óbvias quanto as mais sutis, assim, do dia a dia da cidade. Aquele curta do metrô, eu acho ele, assim, fantástico, né? E o metrô lá é tenso mesmo, assim, sabe? É uma coisa tão relax, né? Assim, não é... No eye contact. Exato, não olha não, assim, é tudo meio tenso, assim, nesse ponto, né? Eu acho que retrata super bem, tanto esses bairros mais ricos, mais tradicionais e também mais turísticos, né? Quanto o subúrbio, que aí não sei se chama mais subúrbio ali, é tudo cidade, é tudo centro ali, né? Mas enfim, você tem o centro monumental ali, digamos. A questão é mais econômica do que propriamente, né, de centro-periferia já. Eu acho que já não dá mais para falar ali de centro-periferia, mas sim numa relação de custo, né, de vida praticamente. Áreas mais valorizadas das menos valorizadas, né, e os seus elementos de referência. Então, a cidade de Paris, que é aquela de tantos pavimentos, né, de Haussmann e totalmente ali controlada pelo desenho e pelos ícones, e é aquela que você reconhece de imediato. E a cidade de Paris, dos grandes edifícios habitacionais, em que a verticalidade rompe a lógica, mas que são só os edifícios, assim, eles têm uma identidade, então você também consegue identificar que é um bairro, né, mais do subúrbio, mais ali a margem em Paris também. É verdade, até mesmo nos subúrbios, né, como ele falou, até mesmo quando você vê os subúrbios de Paris, né, com aquelas edificações lá corbusierianas, você consegue saber que é Paris. Eu não sei se estou vendo muito filme francês, mas dá para identificar, assim, que é Paris. Pode ser também. É porque eu também não frequentei. Eu fui até fui, mas assim, exato, assim, onde a gente vai, onde o turista vai, não é ali, né? Mas em função até de algumas áreas públicas que eu queria conhecer, de alguns parques e tal, eu fui um pouco mais longe dessa última vez. Mas não por isso, eu acho que tem mais a ver realmente com o fato de ser uma área hoje, assim, de anos pra cá também, são regiões que são retrato da cidade, né? Assim, o reconhecimento dessa pluralidade. Ninguém aceita mais Paris como o cartão postal que é, porque lá é muito segregado nesse sentido, né? Por causa dessa diferença muito grande de custo, né? Do valor da terra, do valor do imóvel e tal. E isso é muito forte lá, eu acho que em outras cidades. Eu acho que essa questão da segregação que a Janaína estava falando talvez tenha um pouco reflexo nisso, né? Mas apesar disso, os filmes, a cultura, assim, os protestos, a política, você já não consegue mais engolir Paris como a cidade de luz linda que a gente estuda nos livros, né? Um olhar assim que eu acho que é um pouco diferente, que eu que nunca fui pra lá. Então quando eu assisti o filme, igual quando eu assisto aquele do próprio do Walter Salles, né, que é a história da babá que acorda de madrugada e tem que encarar um perrengue do dia a dia do caramba pra chegar no lugar de trabalho, você vê que por mais que ainda seja Paris, em alguns lugares não se difere nada com São Paulo, uma aparência cinza
cheia de prédios, né? Apartamentos que sejam pequenos. E ainda assim tem essa ligação. Quando ela entra no metrô, quando ela entra naquela situação para chegar até o ambiente de trabalho, nossa, ela passa por... É um perrengue, né? E pelo menos assim, para mim que nunca vi as coisas ao vivo, assim, chegar no lugar e saber como é, a retratação disso pelo filme, apesar de ser difusa, de mostrar diversos lugares, ela chama atenção para esses ambientes urbanos justamente diferentes. Você tem coisas que são relacionadas aos pontos turísticos, mas ainda assim ele pega muito num urbano que eu não imaginava ser Paris, né? Algumas praças, assim, que não parece aquela coisa que a gente vê nos lugares e tal. Eu achei muito legal isso no filme. Ele mostra muitos ambientes, ele mostra tanto um ônibus cheio, quanto um metrô cheio, como aqueles restaurantes, né, chiquérrimos de Paris. Ele passa por muita coisa. Eu acho muito legal quando um filme, quando uma peça audiovisual consegue expor um sujeito, né, no caso a cidade, expor dessa forma, de diversos pontos de vista diferentes, né, interpretados por diversas pessoas. Isso eu acho demais. Aí pensando assim, a respeito da elaboração do filme de roteiro, de quem foi filmar, né? É engraçado que Paris, nesse sentido, ela tem um peso grande, né, na influência sobre o que foi descrito ali. Talvez somente um desses, eu vou chamar de curtas, né, dessas pequenas histórias, destoie um pouquinho da ideia do cenário parisiense, que é do vampiro. É a única que eu achei mais diferente, assim, em relação à ambiência da cidade, assim. Mas é porque o cara tava doido de haxixe, você viu lá no final, né? Que assim, lá no final mostra aquele menino fumando o haxixe da atriz norte-americana naquela festinha... Aquela festinha de artista. Naquela festinha de artista rico, de milionário, né? Não era qualquer festinha, né? Ele tava lá, então, ou seja, ele tava numa viagem. Assim, né? Eu entendi isso, né? Assim, no final, quando faz aquela amarração, né, com os diferentes curtas, o dele foi ele estava enlouquecido em Paris. E aquele cenário dos edifícios antigos, na calada da noite, né? Aquela coisa meio assim, deu aquela onda errada dele. Para mim, é basicamente isso. Onda errada, muito bom. A bad trip dele. Bad trip total. Quer dizer, no final deu certo, né? Ele ficou feliz lá, né? Eternamente feliz, inclusive, ele, né? Virou um vampirão também. Rafa quer fazer um comentário também? Você acha que Paris tem esse peso aí em todas as histórias? Não, varia bastante, né, com a visão do diretor. Eu confesso que em alguns momentos eu estava interessado em perceber a diferença do olhar do diretor, assim. E aí Paris, pra mim, em alguns momentos acabou ficando em segundo plano. Claro que ela tá sempre ali na nossa cara, né? Mas, por exemplo, do Walter Salles, né? É uma história dura, onde o ponto forte da história é essa relação, né? Que essa divisão do trabalho e etc e tal, luta de classe e tal, faz na vida das pessoas, né? Ela tem que deixar a filhinha dela lá. Isso acontece em qualquer cidade. Pelo menos lá eles têm metrô. Imagina aqui no subúrbio que tem que pegar ônibus em estrada esburacada, né? Lá pelo menos tá no metrô. A nossa situação aqui é muito pior, né? Sabe o que eu acho engraçado e o que eu acho interessante é porque esses 5 minutos do Walter Salles aí, eu acho que só poderia ser feito por um brasileiro mesmo, não sei. Eu tenho essa impressão. Não sei se é questão dele ser brasileiro, mas isso poderia estar em qualquer cidade, né? Isso é que eu achei demais. É qualquer cidade, é qualquer centro urbano. Isso, mostra Paris, a ordinária Paris, né? Assim como também a do Cuarón, né? Que é a filha, é muito bacana aquela história também. Aquele do Cuarón é muito engraçado. Foi um exercício que eu fiz, assim, assistir os filmes sem pretensão de saber quem são os diretores de cada um. Quando começou aquele plano sequência, eu falei, cara, esse daí deve ser o do Cuarón. Fui olhar na hora e falei, pelo amor de Deus. Quando eu via o nome dele ali, eu já fiquei... E aí eu vi a câmera já acompanhando, meio estremecida, assim, atravessando a rua e acompanhando. E aí eu fiquei olhando pras lojas, né? E aí eu não sei, é cheio de easter eggs, né, o filme. É que eles param em frente à loja de DVD e tem um pôster do filme do Walter Salles. Isso eu achei legal, porque foi as duas histórias que eu me relacionei mais, elas estavam se falando ali, né, nas entrelinhas, né? O pôster do filme do Walter Salles, na loja de DVD. Apesar de não ter sido das histórias que eu mais gostei, mas naturalmente foi um diretor que me chamou a atenção quando apareceu, né, o nome dele antes do curta em si começar. Eu falei, let me pay attention aqui agora, porque eu vou gostar e parará. E não me pegou tanto. O Afonso Cuarón não tá nos meus preferidos, não. Tanto é que eu nem percebi isso aí. Você sabe que é engraçado? Eu achei que você ia gostar bastante desse do Cuarón, e Lili. Eu? Que bom, que interessante. Não sei por quê. Esse do Cuarón eu gostei porque ele me surpreendeu o tempo todo.
Quando começa o diálogo, você pensa uma coisa, quando ele passa pela câmera, você pensa outra, quando ele atravessa a rua, você pensa uma outra parada, chega no final, você fala, caramba, eu tô perdido nesse trem, ué. Cara, eu saquei de primeira. Não é assim, eu falei, olha aí, ó, vai fazer isso. tipo senso sentido. Completamente previsível. Eu achei, porque eu achei meio forçado. Engraçado, essas coisas variam mesmo, né? Eu achei forçado, não foi um dos que eu gostei mais. E achei assim, eu gosto dos atores, não achei que eles estão tão bem também, sabe? Achei o Nick Nolte tava meio... Não sei se eu não gostei do plano tão distante, mas enfim, assim, né? Janaína, dê seu veredito, o que você achou do curta do Alfonso Cuarón? Então, eu gosto, assim, não tá entre os meus preferidos, mas eu gosto. Mas como a Lili também, eu já saquei logo assim no começo, mais ou menos, do caminho que ele ia seguir. Eu gosto muito do Walter Salles, eu concordo com você. Não sei se porque a gente é brasileiro, a gente se identifica, né, com a situação ali, mas não sei se o outro diretor, não digo nem especificamente brasileiro, mas latino, né, que a gente entende mais isso, teria aquela percepção. Ele desmistifica completamente Paris. Ele coloca Paris como qualquer cidade no mundo, onde uma pessoa menos favorecida deixa seu filho para cuidar do filho do outro, né? E atravessa a cidade inteira para poder ir trabalhar e tal. E aí vão dizer, né? Mas ela tá em Paris. Mas, pois é, mas ela tem o sofrimento, né? Digamos assim, aquele trabalho árduo, né? A coisa da mãe deixar o filho, cuidar do filho do outro, e trabalhar, e o trabalho ser longe. Isso aí acontece em qualquer lugar do mundo. É uma visão que não é turística, né? Essas histórias que não tem tanta a visão turística da cidade, que a cidade é um elemento da história, né? Essas foram as que eu mais gostei, assim, eu gosto bastante do Walter Salles. Mas eu gosto do Cuarón também. É que é curioso, né? Que esse filme é de 2006, né? E quando você revê agora, né? Mais de uma década depois, você vai analisando, né, o que o diretor fez depois daquilo. Eu assisti esse filme, na época que ele foi lançado, eu ainda não trabalhava com cinema, eu assisti uns 3, 4 anos depois, porque eu assisti na época que o Nova York Eu Te Amo foi lançado. Então aí eu assisti o Paris Te Amo, para depois assistir o Nova York Eu Te Amo, que aí eu já trabalhava com cinema. E eu não conhecia Paris ainda, quando eu assisti. Então, assim, aí depois eu revi agora de novo, você vai tendo outras percepções, e aí você sabendo quem fez o quê, os próprios atores que fizeram outras coisas, aí a gente vai vendo o filme de outra forma também. Isso acaba influenciando um pouco, porque a nossa percepção hoje, a gente... Imagina, Cuarón acabou de fazer um dos filmes mais elogiados dos últimos tempos. Então a gente vai ter esse peso quando vai assistir o filme agora, né? Que você tinha uma marca naquela época, né? Ele já era um diretor conhecido e tal, mas ele não tinha um Oscar, ele não tinha o peso que ele tem agora. Então a percepção acaba sendo diferente. O Walter Salles estava no auge, né? Naquela época. Ele era o diretor brasileiro mais famoso naquela época. Mas acho que ele tem o Walter Salles, eu achei ele me encantou também, assim, eu achei um dos mais bonitos esse dele, assim. E acho que ele mantém a poesia mesmo. É uma tristeza, né, inerente ali aos personagens, né, uma dificuldade ali muito presente na cena, mas tão bonito, né? Assim, tão simples, eu achei fantástico. Não, e ele trabalha com as sutilezas muito bem, né? Daquela pergunta da patroa dela, perguntar, você pode ficar mais uma hora? E ela hesita em responder. Essas coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? Esse filme foi dando não só o nome dos locais, mas foi dando também o nome dos diretores. E aí eu fui pesquisar rapidamente alguns, obviamente, alguns aqui são muito pouco conhecidos, são diretores mais franceses mesmo, trabalham mais localmente, mas é impressionante. Por exemplo, Gus Van Sant já era um grande diretor, né? Diretor de Gênio Indomável, os irmãos Coen, que depois vão ganhar o Oscar com Onde os Fracos Não Têm Vez. E aí tem alguns, assim, o Sylvain Chomet, que fez As Bicicletas de Belleville, aquela animação que eu adoro, eu acho muito legal. E outros, assim. E aí, obviamente, você vai tentar comparar, assim, a produção que eles têm enquanto diretor e o que eles fizeram nesse filme. É engraçado porque, pra mim, eu não sei se vocês fizeram essa pesquisa, mas eu acabei fazendo, costuma casar os filmes que eu gosto com as histórias que eu gostei mais, assim. Obviamente, isso não é regra. Mas, por exemplo, o dos Irmãos Coen, pra mim, é genial, assim. É muito bom. Porque ele é muito fora da curva de todas as histórias. Ele faz um escárnio com a história do francês. Esse aí é da experiência da Janaína, com o mau humor e tal. E a melhor parte é quando ele joga a sacola em cima, cai um livro gigantesco do Louvre em cima dele, assim, né? Pá, se toma, seu turista.
E, cara, ele não fala nada, né? Não tem uma palavra. E eu acho que se não tivesse nenhuma tradução, nenhuma legenda, cara, dava pra entender perfeitamente também. E os franceses falam, mas a gente nem precisa entender. Mas que a gente se identifica, né? Então, assim, eu achei muito legal, é muito legal. Mas eu acho que ele bota até a história do turista, ele faz meio caricato também, né? Eu acho que ele faz uma caricatura do francês, mais do que do turista, assim, né? Sim, mas os dois, eu acho que estão os dois ali. Eu acho que a insegurança do turista é exatamente aquela. Aquele caboclo sentado, com aqueles mapas na mão, sentado no meio de um... É eu em Paris, sacou? Tipo, eu me vi ali. Eu falei assim, caralho, essa merda vai ter um monte de linha de metrô, pra onde que eu vou entrar, onde que eu vou, e rola um negócio daquele, sabe? Eu acho que o inusitado, o mundano de Paris foi muito descrito naquilo ali. É muito maneiro. Agora, só fazer uma observação. Vocês tinham comentado sobre aquela passagem do vampiro, né? É muito curioso, porque quando eu assisti, eu remeti a Sin City na primeira cena, com aquela estética. Aí eu fui dar uma pesquisada e Sin City é logo um ano antes. Então vocês têm Sin City naquela estética toda meio puxada para preto e branco, né? Aquele sangue vermelhão em 2005, e em 2006 eles vão e colocam esse segmento com uma estética bem parecida. Eu achei muito legal, eu me referenciei na hora, assim. Então eu acho que essa coisa, muito por não ter tido diálogo, às vezes foi por uma referência direta, entre aspas, a uma estética quadrinista, talvez, né? De cartoon, não sei. Não, também concordo com você. Você tá certinho. Não, mas eu vou discutir com o diretor de fotografia que não vou, né, gente? Imagina, gente. Não, seguindo essa sequência, assim, dos que você gostou mais e tal, não sei se é porque eu gosto muito dos atores também, mas achei o diálogo fantástico, é o do Père Lachaise, né? Que é do Wes Craven, né? E eu não imaginei que fosse isso, assim, eu tava imaginando uma outra coisa e foi uma coisa basicamente de diálogo. Só a ida ao Père Lachaise também, isso pra mim é um fenômeno, porque eu não fui nenhuma nem outra, não vou na terceira, provavelmente. Eu fico assim, gente, por que nós vamos fazer? Eu sou o cara do filme, entendeu? Assim, visitando um cemitério. O que essa mulher quer ver? Tem ninguém aí, minha filha, já foi, né? É só o túmulo. É outra onda errada e tal, né? E ela querendo ir. Então depois me aparece o Oscar Wilde lá, né? Que agora eu tô lendo ali, que é o Alexander Payne, né? Que é um dos diretores de um outro curta. O diálogo tem sacadas, né? Dos textos do Oscar Wilde, assim, é um diálogo inteligente, assim, né? E o cemitério, do final das contas, é bonito. Não é de todo ruim, né? Mas eu não vou, não. Mas tá visto, não, tá visto. Já bastou essa curta aí. Eu não fico mais que 5 minutos numa tela vendo um cemitério, não. Mas eu gostei do curta também. Um que me tocou muito foi a história da Natalie Portman com o rapaz que é cego. Esse é lindo, cara. Nossa, aquela estética de mostrando como que o tempo passa, como que o relacionamento se desgasta até chegar no ponto que chega. E eu acho que aí trabalha aquela ironia, né, de Paris ser a cidade dos amores, etc. Então eu acho que às vezes nem tanto vai por isso aí, né? Então eu acho que foi um ponto de vista muito legal, assim, e por ter sido uma história meio que uma carta, né, que ele lê pra você, eu acho que foi uma coisa que passa um intimismo muito grande. Eu achei demais, assim, foi um dos segmentos também que mais absorvi, isso foi bem legal. No final das contas, ela tá lendo uma coisa, né? Porque no início do filme, ela falando com ele no telefone, e é como se ela estivesse terminando com ele, não é isso? Ah, isso, exatamente. E no final das contas, não terminou, né? Tá tudo bem com eles, né? Ah, então tá bom, ótimo. Eu entendi certo, então. Alguns outros destaques aí. O Janaína, quer falar o seu destaque? Eu gosto muito também do último que encerra, né? Que é do Alexander Payne. Como são 18, né? Curtas, sempre vai ter sempre tem altos e baixos, né? Vai ter sempre que a gente vai gostar mais, vai se identificar mais, mas eu achei legal o dele sendo o último, acho que amarra bem, assim, dá uma levantada assim, na história. Eu gosto como encerra, né? Esse foi um dos meus preferidos também. Porque tem a história de que, assim, uma mulher sozinha, que aí você fica pensando, poxa, história de amor, o que vai acontecer, né? E aí quando você vê, dando spoiler aqui, por favor, não escute esse cast, você ainda não viu o filme, mas a história de amor é com a cidade, né? Então, se apaixona pela cidade, a cidade se apaixona por ela. E ela lendo com um sotaque americano, francês, né? É muito legal, assim. Com a cidade e com ela mesma, né? Uma história de amor com a cidade e com ela mesma, porque ela bota a banca, né? E vai sozinha, e aquela americana típica, assim, né? Com pochete
manchete, né? Ela e Paris, em tese, não dialogam também, né? Ela cercada de parisienses chiques e tal, não sei o que lá. E ela nem aí, né? Assim, totalmente à vontade, totalmente decidida de fazer os programas dela, né? E dedicada, e estudou, e não sei o que. Eu também achei, assim, fantástico, assim, sabe? Uma turista americana, mas que, ao mesmo tempo que ela reforça alguns estereótipos, ela quebra outros, assim. Eu achei muito inteligente também. Eu gosto muito dele, do Alexander Payne. Eu acho ele um ótimo diretor, mas, antes de tudo, um excelente roteirista, assim. Eu gosto dos filmes dele, dos roteiros dos filmes dele, eu acho ele muito bom. O filme que eu mais lembro dele é o Nebraska, né? Nossa, eu adoro o filme Nebraska. É muito maravilhoso, é muito maravilhoso. E essa atriz americana, que é a Margot Martindale também, que é uma atriz super conhecida. A gente às vezes nunca lembra o nome dela, mas lembra da cara dela, assim, né? Você sabe que ela é uma puta atriz americana e tal, e excelente, né? E o que a Lili falou, que assim, ele quebra muito essa coisa de, é uma mulher sozinha, porque aí tem várias coisas que estão ali no contexto da história. Viajar sozinha, assim, com um estigma, se é uma mulher sozinha em qualquer parte do mundo, é um estigma, né? As pessoas te olham assim, nossa, tá sozinha e tal. Tem também a questão de você estar numa cidade conhecida como uma cidade romântica, onde pessoas vão passar lua de mel, onde vão os casais, e aí ele mostra uma pessoa sozinha que tá ali se desafiando, e assim, não tá nem aí, porque que vão pra lá, o que vão pensar, eu quero ir pra Paris, eu vou pra Paris, e tá sozinha, eu vou pra Paris sozinha. Então, assim, são vários preconceitos que existem em várias situações. Quantas pessoas talvez deixaram de ir a Paris ou a muitos lugares no mundo, dentro até do nosso país, em qualquer lugar, porque tinha uma companhia para ir, né? Então eu achei muito legal o roteiro, assim, a forma como ele se desenvolve. Acho que termina o filme super, super bem, assim. Não, e ela tem esse perfil da americana, assim, que gosta de excursão, né? Tipo assim, de viajar de excursão. E ela fala isso logo de cara, né? Eu detesto excursão, né? Assim, eu detesto grupo, né? Assim, eu gosto de viajar sozinha, né? Eu tô acostumada a andar sozinha o tempo inteiro. Ela sai quebrando tudo, né? E mostra Paris de diversos ângulos. Ela dá uma rodada geral por Paris, né? A situação em que ela tá, que ela é uma redação, é típica daqueles cursinhos de língua estrangeira, né? É, porque ela vai lendo, né, o diário, quase um diário da viagem, né? Ela vai lendo, é como se ela tivesse feito uma redação, e aí dá pra reparar que, assim, que é uma redação de escrita simples. Não, eu fui em tal lugar, mas o lugar não era tão legal. Eu fui em tal lugar, mas eu fiz isso, fiz aquilo, e realmente parece alguém aprendendo a língua, assim, sabe? Isso que é muito bacana. E tem uns rolé meio mórbido também, né? Uns rolé meio esquisito, tipo... É uma outra que vai no cemitério. Mas ele tá morto. Que a Lili falou assim. Eu vi que era um ditador mexicano, mas não tava morto. Não deu pra perceber muita coisa, assim. Essa coisa também de você quebrar o tal do romantismo quando você vê as coisas. Mas era só um túmulo, sabe? Ainda ficou refletindo lá horas. Sentou lá e ficou fazendo N associações. O outro que eu achei lindíssimo também, só porque a gente tá nessa, é o Placid Effect do Oliver Schmidt. Eu não conheço o diretor, mas que é aquele que mostra aquela paramédica e o músico também no subúrbio, né? Nossa, que bonitos que eles são, né? Nossa, quando chega ali no cafezinho apontado no coração é pesada. Nossa, e eles são tão bonitos. A fotografia fica sempre no rosto deles, porque os dois são maravilhosos, né, cara? Eu só consigo... É muito íntimo, né? É muito próximo. É como se você estivesse na praça junto com eles. Nossa, eu achei lindo também, assim, né? E tá falando dessa coisa da imigração total, né? Assim, das dificuldades e tal. E duas vidas que tiveram destinos diferentes, né? Procurando a mesma oportunidade, né? Ela teve uma oportunidade melhor, assim, se deu melhor, ele não. Duas almas românticas, né? E generosas ali se encontrando numa situação trágica e abusando da beleza dos atores, assim, né? Eu achei, assim, é impressionante também. A música linda, eu achei isso muito, muito bonito. A própria atuação deles é muito tocante, tanto do cara quanto da paramédica. Os dois, eles têm uma dinâmica de até onde eles vão ali na cena te carregando muito, muito grande. Você vê que chega naquele final, você tá num ápice que você fala, nossa, cara, pelo amor de Deus, para. Essa construção foi muito feita pelos dois, além do... vamos colocar assim, da questão técnica dos cortes, né, de como que faz esse enquadramento meio que claustrofóbico pra gente ficar perto das pessoas. Além disso, eu acho que é muito pelos dois que segurou a gente na conversa, que segurou a gente nas expressões, né? Isso é muito forte no filme.
E ali não importa onde você tá, você sabe que é uma área, né, de novo, aí suburbana, né, e mais pobre, mais difícil, né, mais disputada ali da cidade. Você sabe que é uma questão de buscar melhores oportunidades de vida, né. Você tem uma história cultural ali que tá por trás, mas o mais bonito é a forma como foi construída mesmo, né. Bonito e triste, né, mas assim, eu achei esse espetacular também. Me chamou muita atenção. E eu não conheço o diretor, Oliver Schmitz. Eu também fui pesquisar, não achei nada extremamente notório dele, não. Ele é sul-africano, né? Os pais dele nasceram na Alemanha e ele apareceu no Festival de Cannes no final dos anos 80, mas ele, assim, é um diretor conhecido no circuito de festivais, de filmes mais independentes, assim, não tem um filme dele que tenha chegado, assim, a grande público, mas realmente o curta dele, no Paris Chamo, né, a parte dele no filme é muito, muito bonita mesmo, bem, bem tocante, né? E mais uma vez, é uma visão bem interessante de um diretor que é estrangeiro, né? É bem legal, assim, também eu gostei bastante, é bem bonito. Mas ele é um diretor que, assim, a filmografia dele, ele realmente é mais conhecido no circuito de festivais, assim, os filmes dele ainda não aconteceram, assim, para o grande público, né? Assim, de ter filme que a gente lembre mais facilmente, assim. Está nesse embalo, Rafael, algum que você destaca aí? Foram vários. Eu confesso que teve um até que eu pulei, eu não quis ver, cara, que é da história com a Juliette Binoche. Mas eu gostei muito dos irmãos Coen e do Walter Salles. Foram experiências diferentes. Dentro do mesmo filme você tem duas experiências muito diferentes, assim, essa experiência lúdica, né, quase que aquela coisa de lidar com um certo grau de ironia, aquela momento que passa e quando ele vê ela tá do lado dele, sabe, mistura uns truques, assim, que poderiam ser reais, de fato, né, e de uma história, assim, profunda, né, do dia a dia de uma pessoa que vive numa metrópole, né, assim. Esses dois, pra mim, foram mais diretos, assim. Tentando pegar um pouco dessa história de arquitetura e urbanismo que a gente tem que falar, né? A gente tá falando muito do filme, voltando a uma questão mais sobre a cidade, sobre os ambientes que mostram Paris. Eu vou falar a minha impressão e aí a gente vai batendo bola aqui. Obviamente, alguns dos pontos que foram mostrados são do dia a dia do turista, outros nem tanto. Como, por exemplo, o que a gente já falou aqui dos subúrbios, mas, por exemplo, fica esperando, por exemplo, aparecer uma Champs-Élysées que não aparece. Não necessariamente ruim, não. Eu tô só comentando que alguns pontos não são necessariamente turísticos ou não é de conhecimento de todo mundo, que são os subúrbios. Tô lembrando aqui também o metrô, mas é curioso o retrato que ele traz, né? Porque tem lugar que não aparece ícones, né? São mais os bairros. Mas, por exemplo, igual você falou, a Champs-Élysées não aparece. Talvez apareça e a gente não tenha captado, assim. Tem uma hora que passa, não sei qual, a Place des Vosges no fundo. Você vê que é a Place des Vosges, assim, que dá pra ver pela leitura da vegetação, assim, contínua e tal, mas ela tá desfocada no fundo porque o primeiro plano tá mostrando simplesmente uma pessoa caminhando pelos arredores, sabe? Então, assim, tem coisa que é muito sutil, né, assim, mas que você consegue reconhecer. É igual Cartier-Latin também, volta e meia tem uns planos, assim, que você vê a Sorbonne, por exemplo, mas não se trata dela, não trata dela diretamente. Tem umas coisas que é do dia a dia, que são ícones, mas também não são os principais, assim, que você reconhece. Aí toca um pouco na nossa área, assim, né? Que a gente, às vezes, vai perceber, mas que nem todo turista percebe. Os 5 minutos do Alfonso Cuarón talvez consiga retratar melhor o que seria uma rua parisiense. Mas engraçado, por exemplo, o do Gus Van Sant deu uma sensação melhor daquele garoto que no final começa a correr pelas ruas e tal. Eu acho que essa característica de você estar em vielas, eu acho mais interessante, assim. E foi muito daquela onda lá do Truffaut, né? Do Jules de aquele filme clássico lá da Nouvelle Vague que tem essa mesma coisa do correndo pelas ruas de Paris, né? Então eu acho que tem um vamos dizer assim, um flashback direto aí. Então é um filme bem antigo e marcou bem essa questão da Nouvelle Vague francesa. Então eu acho que o Gus Van Sant ele conseguiu bater muito firme nessa questão, tanto do cinema francês, né, como uma homenagem mesmo ao movimento, e também pela narrativa ser muito diferente, né? A gente fala daquela questão da transcendência do amor e tal, entre um amor homossexual. Eu achei isso demais também. Gus Van Sant, tipo assim, foi cheio nesse filme. Vocês têm algum destaque a respeito do que vocês viram em termos de paisagem, em termos de Paris, assim? Em vários segmentos, o foco sempre é algum elemento daquela região onde está sendo contada aquela história, né? Um obelisco, aí no caso de Montmartre, né? Pega uma
uma imagem mais do bairro, assim. Então tem sempre, eu acho que o Kiko pode falar melhor disso, tem sempre um enquadramento ali que meio que é, tipo assim, o cartão postal de cada segmento, né? Então acho que parece que os diretores tiveram essa preocupação de deixar isso claro para cada história, né? Desde a cerâmica, né, do metrô, né, da cerâmica branquinha com os pôsteres, até imagens de um plano maior, assim. É que a gente tá falando para aluno de arquitetura, né, tipo como se fosse uma mosca da história, né? É aqui que acontece. Aí você entra. Ele mostra como se a gente realmente estivesse passando, sei lá, uma semana em Paris. Assim. Ele tem dia e noite. Você tem histórias, aí você tem imagens de transição, dia. Aí você tem imagem de transição, uma história que acontece à noite ou de madrugada. Quando ele coloca você dentro dessa linha temporal, dentro dessa timeline aí do filme, você vai acompanhando meio que sem compromisso, sabe? Você vai tomando suco, né? Tem alguns que tocam a gente de uma forma mais pesada, tem outros que tocam a gente de uma forma mais fraterna, mais legal. Mas aí você vai caminhando dentro dessa curva narrativa dele, que ele vai te puxando, e você vai comprando os barulhos e tudo, né? Isso eu achei muito bacana. Como que, visualmente, ele puxa um fio de um novelo e esse fio não acaba. Por mais que sejam histórias diferentes, em hora alguma você perde a atenção que você, sei lá, tipo, você não se apega à história. A forma com que é cortada as histórias coloca você continuamente. Realmente é como se você estivesse passando na casa de cada uma daquelas pessoas e acompanhando aquele pedacinho de vida, quase documental, né? Eu achei isso muito bacana também, esse olhar mais descritivo. Com exceção daquela loucura oriental, daquela esquizofrenia. Você teve um que me deu vontade de pular, foi esse aí. Eu falei, que é isso? O que tá acontecendo agora? Mulher quebrando o negócio com a mão, velho. Uma coisa meio Jack. Mas assim, eu acho que talvez eu não peguei a referência daquilo ali. Eu acho que vale assistir de novo, porque, pois é, tem algum fundo naquilo ali. Aquela troca de cabelo, aquele ambiente meio, eu não sei se é industrial, comercial, aqui em Paris, eu nem sabia que tinha aqueles prédios altos. Parece que ela tá no centro de Nova York, sei lá. Me dá a impressão de ser assim, o mesmo tipo de subúrbio que recebe. Posso estar enganado, pode ser que seja algum lugar mais específico, assim, mas né, com uma comunidade, né, de imigrantes chineses ali, se eu não me engano, não é? Uma Chinatown na França, uma coisa meio assim, com toda a loucura da cultura, né? Com a brincadeira cinematográfica da própria cultura, né? Que são diretores que trabalham com isso, os asiáticos, assim, com essa coisa meio nonsense, assim, que pra eles, como os quadrinhos dele, como mangá. Isso aí. Uma coisa muito louca. Aquilo lá eu acho que foge à cor. Acaba que é uma linguagem popular, né? O mangá, ele se tornou uma cultura popular. Você pega, por exemplo, tanto a parte do mangá quanto os animes, que são, às vezes, grande parte deles derivados do mangá. Hoje eles conseguem construir história que, você vê, tá dentro da Netflix, assim. Então é uma cultura popular que foi muito bem absorvida. E realmente, agora vocês estão falando, nesse da japonesa, realmente tem uns enquadramentos que é muito aquela coisa de quadrinho, né? Aqueles movimentos exagerados, aquelas coisas bem tarantinescas. Pois é, eu tô vendo aqui que o diretor, que é o Christopher Doyle, ele é diretor de fotografia do Wong Kar-wai, que é um diretor oriental. Então é aquela pegada de você não entender nada mesmo. Dentro do filme, não mostra pra gente, assim, de uma forma muito clara, do planejamento de Paris. Paris é uma cidade planejada de alguma forma. Como vocês enxergam essa questão da arquitetura dentro da cidade? Dessas separações, tanto de camadas sociais, quanto da própria separação que existe dentro da própria urbanização. Ela não foi planejada desde o princípio, né? Ela teve uma organização inicial ali com uma forma de crescimento em função da questão comercial, né? E de defesa, como várias outras cidades, mas ela sofreu ao longo dos séculos aí uma série de intervenções urbanas. Ela é um exemplo, né, de histórico pra gente de intervenções paradigmáticas, assim, de determinada época, né? Representando ideais dos reis, de conquista, e os ideais de urbanização da época também, né? Assim, então a ideologia por trás dos governos ali estava representada nos diversos planos e projetos da cidade. Ela é um acúmulo de planos, né? Assim, ela tem uma série de camadas ali que demonstram uma evolução histórica no seu tecido, tanto naquilo que é conservado, naquilo que é transformado. Então, assim, sim, a gente pode falar de Paris, assim, tem que fazer um cast nesse sentido, assim, né? Ela é mesmo uma sobreposição
intersecção de camadas com ideologias de projeto diferentes, né? Só citar uma parte importante da história de Paris. Paris é reconhecidamente emblemática por conta da intervenção que fez o Haussmann no século XIX, se eu não me engano. O que acontece é que a infraestrutura toda de Paris, de água, esgotamento, as ruas largas que hoje existem lá, e até da ligação dos monumentos acontece nessa época, e aí por conta disso tem essa cara de Paris, assim, nas edificações, né, no gabarito que ele é constante, e essa imagem que foi feita naquela época é que é a mais emblemática e que por muitos anos aí a gente até comenta, né, alguns autores comentam que ela é extremamente engessada por conta disso também. E aí esse engessamento faz com que esses terrenos, principalmente dos distritos ali centrais de Paris, sejam muito caros você morar em Paris, nessa parte pelo menos na história. Ela foi a capital cultural da Europa por muitos séculos, assim, e havia um incentivo à arte, à cultura, em função dos reinados mesmo e tal, que predominaram durante o século XVII, XVI, século XVII, século XVIII, depois século XIX, já adentrando mais essa questão industrial, né, e mais tecnológica e tal, que você tem também grandes intervenções aí que vão buscar resolver o problema da cidade que cresceu demais, que se adensou demais e que ficou insalubre, que ficou insustentável para viver. Então, uma das características principais de Paris é desse seu centro histórico e dessa região que a gente sempre menciona, né, que é a Madeleine, Quartier-Latin, Marais, esses bairros, Saint-Germain, né, esses bairros mais famosos assim da cidade, eles estão nesse centro mais antigo. Porém, eles são cortados aí por bulevares, que é isso que o Adilson está falando, né? Que foi uma intervenção do século XIX que abriu grandes avenidas no tecido medieval da cidade, de uma maneira cirúrgica ali mesmo, né? Com o objetivo de aliviar mesmo esse tecido para entrada de ar e passagens, próprios modais de transporte em renovação por causa da Revolução Industrial e tal, como outras cidades procederam de outras formas, né? Mas Paris tem essa marca dessa sobreposição de planos de uma maneira nada sutil, né, digamos assim. Então tá lá, tá no tecido. Você olha a planta, você reconhece isso. O mais curioso é que essas intervenções de Haussmann que o Adilson citou, elas foram feitas só em 17 anos. E nesses 17 anos eles fizeram muita coisa. Obras viárias, criação de alguns parques públicos. Preparou Paris para mais 200 anos para frente, né? E claro, ele só conseguiu fazer isso, né, num governo. Poderes estavam todos ali numa mão só, né? Então era fácil, não tinha muita contradição, então... Não era muito complicado, né? Era de baixo pra cima e vambora. Finalizando aqui, a gente agora vai pras dicas. Quem tá com a sua dica aí, quer falar? Eu assisti um filme esse fim de semana e eu achei demais. Eu fui fazer uma pesquisa e esbarrei num filme de 2015 muito bom, chamou Novato. Le Nouveau, né, do Regis Rosenberg. É um filme meio que conta uma história de adolescentes na escola. Tem aquelas famosas trupes de bullying, né? E aí eles fazem uma festa pra tentar contornar a situação. E é muito engraçado. Então, tem alguns personagens que são demais, assim. Então eu recomendo como um filme aí pra gente dar uma risada, dar uma relaxada. Bom, vou puxar a sardinha um pouco pro meu lado. Aqui tá em cartaz nos cinemas do Brasil e a gente tem que prestigiar um pouquinho o cinema brasileiro. Filme da Turma da Mônica, é o filme o live action, primeira vez que a Turma da Mônica tá em carne e osso com atores no cinema. E eu entrevistei o Maurício de Souza, que é um ícone, né, das histórias em quadrinhos do mundo e grande representante das nossas HQs brasileiras. E o filme tá indo super bem na bilheteria, numa época que, né, época de férias, tem vários filmes infantis que não são tão infantis mais, porque a gente vê todos esses filmes, né? E a Turma da Mônica é icônica, né? São 60 anos de história já, então são várias gerações, são 4 gerações que acompanham os quadrinhos e que agora têm a oportunidade de ver o filme com as crianças mesmo no cinema, e é bem legal. Então, o Maurício Souza é uma pessoa assim, ele tem 83 anos, mas ele tem milhares de planos pro futuro e eu acho isso incrível, a experiência de entrevistá-lo e de ver o entusiasmo dele, né, depois que ele sempre teve muito receio de levar a Turma da Mônica pro cinema, com atores que não iam conseguir fazer o filme. Então essa é a minha dica, que o filme está em cartaz bem nas férias pros
pais, pros avós e pros filhos também irem assistir, para levar as crianças, é bem legal. A minha é um filme também, é um filme leve aí também, sobre Paris e sobre os franceses. Não é uma comédia, ele é bem engraçado, ele é quase uma comédia, mas não é. Ele é baseado numa história real, chama L'Ascension, A Escalada. É um filme despretensioso, mas assim, é bem interessante. E ele é baseado em fato real, de fato foi um francês que se propõe a subir o Everest por um amor, assim, em troca de um beijo. Basicamente, é literalmente isso. Então, assim, é um cara super ingênuo, assim, sabe, do bem, que topa fazer uma aventura absurda, quase morre fazendo isso, e é uma história real. E ele é uma figura, tipo essa, né, um francês negro que mora no subúrbio, no setor 93, lá. A namorada, a amiga de infância dele, a Nádia, tem outra ascendência e tal. E, enfim, mostra essa convulsão cultural que é Paris, né, e que é a França hoje em dia. Mas a história em si não se baseia tanto nisso, mas está sempre fazendo referência à cidade, mas é uma história de amor. Então também uma maneira aí relaciona com o tema, chama A Escalada. É bonitinho, é despretensioso, mas é legal. A minha dica é uma dica, eu não sei se eu já dei essa dica aqui, mas vai de novo. No site da Escola da Cidade tem o trabalho que eles desenvolvem lá, que é o baú da Escola da Cidade, que os alunos, todas as palestras, seminários que tem dentro da escola, eles registram isso em vídeo e disponibilizam isso. Então tem muitas palestras, muita coisa boa. Para as férias, né? Quiser dar aquela aprofundada e conhecer outras coisas, vale a pena. Tem uma série de palestras interessantíssimas lá no site do Baú da Cidade. Eu tô pensando aqui, dos filmes franceses que eu vi, é um filme que eu vi tem um tempo já. Eu acho que eu preciso rever esse filme, mas é um filme chamado Entre os Muros da Escola, que é um filme premiado e que relata a vida de uma sala de aula, que é aquela coisa, né? Não é somente francês, é aquele europeu que tem lá, mas retrata um pouco dessa miscigenação que existe na França hoje e de como é a relação dos professores com os alunos. É um filme que não é muito fácil, mas é um filme que tenta retratar essa contemporaneidade que existe na França, né? Principalmente dos africanos que migram para lá, né? Principalmente os senegaleses, né? Que já falam francês, e mostra uma realidade que é muito dura, mas que é interessante a gente refletir a respeito disso. Então fica a minha dica aí, é um filme excelente, que é o Entre Muros da Escola, que é do Laurent Janet. Então é isso. Queria agradecer ao Kiko, que saiu da geladeira. Gente, eu que agradeço. Eu que agradeço o convite, foi demais participar aí. E Janaína, muito obrigado. Você sempre na ponta da caneta aí com essa parte aí que gosta de cinema. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Super obrigada. Foi muito legal participar e é sempre bom ter os outros pontos de vista. Agora a gente vai ver o filme de novo e vai lembrar do que a gente falou aqui. A gente sempre tem outras percepções. Obrigado a você, que é isso. Lili? Obrigada a todo mais mundo. Um, né? Mais um, bom demais. E temas que a gente gosta. Obrigada aí, pessoal, pela participação. E boa noite pra todo mundo, né? Até a próxima. Fala aí, Rafael, mais um também, né, Rafa? Mais um. Mais uma série de cinema. Nós voltamos daqui a 15 dias com mais um episódio pra vocês e até mais.